Por favor, em Fatologia, página 7, primeira linha, poderia ampliar a manutenção rígida da memória física, favorecendo o acesso à holomemória? Acho que esse é o primeiro passo, né? Se a gente está interessado em acessar essas informações do passado, nós temos que começar a olhar para o nosso corpo atual e como nós fazemos essa manutenção. O processo de memória é um processo muito sensível. Qualquer alteração mais brusca no corpo, seja com processo de desidratação, seja uma noite mal dormida, seja algum excesso específico com comida ou bebida, assim por diante, o primeiro atributo que vai ser afetado vai ser a memória. Então a pessoa tem que começar a valorizar a própria memória, ver como que ela pode incorporar ou ter como hábito a questão justamente de valorizar a memória, seja o processo de escrita, seja a condição mesmo de você, às vezes, ao querer gravar alguma informação, você comentar sobre essa informação com os amigos, seja a técnica que você escolher, eu acho que vale a pena, porque esse modus operandi mnemônico, ele tem um reflexo muito grande da própria holomemória. Quando a gente estuda a memória física, existem basicamente dois tipos, duas funções, duas formas de a memória operar. Existe aquela memória considerada explícita, aquela que você consegue evocar e você consegue lembrar de fatos, de nomes e de determinadas situações. Existe aquela memória mais implícita, aquela que é dita operacional, aquela que você sabe, mas muitas vezes você não sabe dizer como que você sabe. É o caso da pessoa que aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir, enfim, essas condições mais repetitivas ou automáticas, isso também envolve o processo mnemônico. Então eu faço uma extrapolação e eu penso que a holomemória ela tem muito disso. E predomina no caso da nova ressoma, principalmente essas memórias implícitas, ou seja, as nossas tendências, as nossas predileções ou dileções que nós temos por determinadas áreas, determinadas pessoas, determinadas profissões, isso nada mais é do que a manifestação da holomemória implícita, essa que a gente fez de tanto fazer, isso ficou de algum modo arraigado no paracérebro e naturalmente isso passa para o cérebro físico. Se houver ambiente favorável, se houver estímulos que ajudem nesse processo, a tendência é a pessoa se sair bem naquela área, naquela linha específica. E o processo da retrocognição, ele vai afetar mais justamente essa condição da memória explícita, ou da memória factual. E aí, então, é a lembrança propriamente dita de um parafato antigo. Então, nessa condição, quando nós conseguimos juntar essas duas formas de retromemória, tanto a implícita como a explícita, é quando você tem acesso, por exemplo, a uma determinada personalidade. Então você já não tem mais assim um acesso a um flash, a uma lembrança segmentada do passado. Você consegue acessar aquela personalidade. Então você pode avaliar o processo da retrobiografia. Então com isso há uma tendência de você aprofundar cada vez mais nessa condição da série X. Porque aí, além daquilo que ficou registrado na história, você tem também a sua vivência para poder corroborar ou não com esses fatos que ficaram registrados. Em Fatologia, página 7, primeira linha, poderia comentar a manutenção rígida da memória física, favorecendo o acesso à holomemória? Sim, a gente já deu uma ideia aqui, mas o que vale a pena a pessoa ponderar é ver no dia a dia dela, se existe algum tipo de atividade, algum tipo de excesso que possa estar prejudicando a própria memória. Então aí começa pela qualidade do próprio sono. Se a pessoa não dorme bem ou dorme pouco, ela acorda sentindo que ainda precisava ter mais alguns minutos, algumas horas de sono, e isso tende a afetar bastante a condição mnemônica. Outra coisa é o processo nutricional. Vale a pena fazer uma avaliação de modo geral, para a pessoa avaliar se existe algum tipo, por exemplo, de anemia ou existe algum tipo de carência, por exemplo, de oligoelementos. Eu lembro aqui do cobre, existem vários desses elementos que, uma vez se eles não presentes ou em baixa quantidade no soro, né, no sangue,
isso aí tende a afetar primeiramente o processo mnemônico. Então vale a pena a pessoa recorrer aos suplementos vitamínicos, porque isso aí tende a atender essas carências que a dieta ordinária não consegue fazer. E tem outras, a Cris está lembrando que tem outras frutas e outros tipos de alimentos que também ajudam a memória. Ela está lembrando do mirtilo aqui também. Então, existem essas possibilidades da pessoa fazer isso. E, além disso, recorrer a tudo que puder ajudar no processo de aprendizagem. Então, se a pessoa quer fixar determinados conceitos, vale a pena ela escrever, ela dar aula sobre aquilo, ela recorrer a esse tipo de mnemotécnica para justamente ajudar nessa fixação.